seja muito bem-vindo ao canal A Vida em Pequenas Fábulas. No vídeo de hoje, vamos contar uma história que pode mudar a forma como você se enxerga. É sobre a cidade cercada por muros invisíveis. Fique comigo até o final, porque a mensagem central deste vídeo tem o poder de transformar a sua vida. Imagine só, uma cidade inteira vivia limitada por muros que ninguém via, mas todos respeitavam. Ninguém sequer tentava sair, porque acreditavam que era impossível. Mas um dia, um jovem começa a criticar as regras, a questionar as histórias, e finalmente decide atravessar esse limite. E ao dar o primeiro passo, ele percebe que os muros nunca existiram. Se essa ideia já te tocou de alguma forma, deixe seu like. Se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade que busca na sabedoria a força para viver plenamente. Diziam que aquela cidade sempre foi assim. Desde que as primeiras casas foram erguidas, todos sabiam até onde podiam ir, o que podiam sonhar e quais limites jamais deveriam ultrapassar. Não havia muros visíveis, não existiam cercas, placas ou guardas armados. Mesmo assim, todos caminhavam pelos mesmos caminhos, repetiam as mesmas rotinas e aceitavam as mesmas verdades sem questionar. Desde crianças, eles ouviam frases que se repetiam como leis invisíveis. Não vá além daquele ponto. Isso não é para você. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Aceite o que você tem e seja grato. Com o tempo, aquelas palavras deixaram de ser conselhos e se tornaram pensamentos automáticos. As pessoas acordavam, trabalhavam, dormiam e envelheciam dentro de fronteiras que nunca enxergaram, mas que obedeciam fielmente, como se fossem de concreto. Até que, em um desses dias comuns, um jovem começou a sentir um incômodo estranho. Ele olhava para o horizonte e percebia que não havia nada bloqueando o caminho, apenas o medo de avançar. Enquanto todos diziam que ali terminava a cidade, ele se perguntava em silêncio: e se isso não for verdade? Essa simples dúvida, essa pequena semente de curiosidade, começou a criar rachaduras, onde antes existia uma certeza absoluta. E sem que ele mesmo percebesse, algo dentro dele começou a despertar. Esse jovem passou a observar tudo com mais atenção. Ele notou que ninguém jamais havia tentado atravessar aquele limite. Todos apenas repetiam histórias antigas, baseadas em fracassos de pessoas que eles nunca conheceram. Então ele começou a se questionar: quem decidiu isso? Quando esse limite foi criado? Por que todos acreditam nisso sem nenhuma prova? Essas perguntas incomodavam, assustavam um pouco, mas também libertavam. Ao criticar aquelas ideias, ele não estava sendo rebelde por ser rebelde. Ele estava sendo consciente, enquanto os outros o chamavam de louco, sonhador ou ingênuo. Ele chamava aquilo de clareza. E no silêncio do seu coração, uma decisão começou a se formar. Não era por raiva, não era por impulso, era pura determinação. Ele decidiu que caminharia até onde diziam ser o fim. Cada passo que ele dava era acompanhado por vozes internas, tentando fazê-lo recuar. Pensamentos antigos, medos herdados, todos tentando protegê-lo do desconhecido. Volte, é perigoso. Você vai se arrepender. O que vão pensar de você? Mesmo assim, ele seguiu em frente. E quanto mais ele avançava, mais percebia que nada acontecia. Nenhum muro surgia, nenhum perigo se revelava. Apenas o medo ia perdendo a força a cada passo. Quando finalmente cruzou o ponto proibido, algo extraordinário aconteceu. A cidade continuava, o caminho seguia em frente e o mundo parecia muito maior e mais cheio de possibilidades do que todos haviam contado. Ali, naquele instante, ele entendeu a verdade. Os muros nunca estiveram do lado de fora. Eles sempre estiveram dentro da mente de cada um. A notícia
claro, se espalhou rapidamente. Alguns riram dele, outros negaram, dizendo que era uma mentira. Muitos sentiram raiva. Afinal, se os muros nunca existiram, toda uma vida de limitações teria sido baseada numa ilusão. E questionar isso dói muito mais do que simplesmente aceitar. Por isso, alguns preferiram continuar onde estavam, seguros em sua prisão familiar. Outros, no entanto, começaram a observar em silêncio, sentindo o mesmo incômodo que aquele jovem sentiu um dia. Ele não voltou para convencer ninguém com grandes discursos, pois sabia de uma coisa: ninguém atravessa limites sem antes decidir fazer isso dentro da sua própria mente. A travessia dele não foi apenas física, foi, acima de tudo, mental. Ele duvidou do que o limitava, criticou o que o aprisionava e determinou um novo caminho para si mesmo. A cidade nunca foi cercada por muros invisíveis, mas sim por pensamentos herdados, crenças repetidas e medos disfarçados de proteção. Cada pessoa ali tinha a chave da própria liberdade, mas poucos ousavam usá-la. A verdadeira prisão nunca foi o espaço físico, foi a ideia. E enquanto alguns continuavam vivendo dentro de fronteiras imaginárias, outros começaram a perceber que a coragem de pensar diferente é o primeiro passo para viver diferente. Essa parábola revela algo essencial sobre a nossa própria vida. Toda mudança real começa no pensamento. Antes de mudar seus resultados, você precisa mudar seus questionamentos. Antes de mudar seu caminho, você precisa mudar a forma como enxerga esse caminho. Quantos de nós vivem cercados por limites que nunca foram testados, por regras que nunca foram confirmadas, por verdades que nunca foram examinadas? Nós ouvimos desde muito novo: isso não é para nossa família, você não tem talento para isso, é melhor garantir o certo do que arriscar o duvidoso. E sem perceber, construímos nossos próprios muros. Duvidar não é fraqueza, é inteligência. Criticar tudo aquilo que nos é imposto não é rebeldia, é consciência. E determinar um novo rumo não é teimosia, é compromisso com a nossa própria evolução. Quando você aceita tudo sem questionar, você está vivendo a vida que foi desenhada por outros. Mas quando você começa a pensar por conta própria, você assume o controle do seu destino. O medo sempre vai tentar te manter dentro da cidade, dizendo que é perigoso sair, que é arriscado tentar, que é melhor continuar como está. Mas a verdadeira transformação só acontece quando alguém decide atravessar o limite que ninguém mais ousou cruzar. E esse limite, quase sempre, está dentro da sua mente. A grande lição final é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Você só vive até onde acredita que pode viver. Os muros que mais nos limitam não são externos, são mentais. A vida que você deseja começa no momento em que você para, questiona o que te ensinaram, analisa no que você realmente acredita e decide conscientemente no que vai continuar acreditando. Mudar nossos pensamentos não é fácil, porque exige coragem para abandonar certezas antigas que nos deram conforto por muito tempo. Mas é exatamente essa coragem que separa quem apenas sobrevive de quem realmente vive. Hoje, você pode escolher continuar dentro da sua cidade, repetindo as mesmas histórias antigas, ou pode decidir dar o primeiro passo além do limite. Sempre duvide daquilo que te limita. Critique tudo o que te aprisiona e determine o caminho que você quer seguir, porque quando a mente muda, a vida inteira muda junto. E fica aqui uma dica final, uma reflexão para levar com você. Criticar crenças herdadas liberta muito mais do que aceitar verdades impostas. Para você que chegou até aqui e se conectou com essa mensagem, deixe seu like para que essa fábula chegue a mais pessoas
e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.